Grande Oséias Oliveira, o cara das piadinhas. Conta cada piadinha tão bacana. Quer que eu conte o que eu acabei de contar agora? Não. É melhor não. O dia que você encontrar o Oséias Oliveira, vou falar aqui, ó. Seja bem-vindo, em primeiro lugar, a Xepa no Ar. Mais um episódio muito bacana. Já estamos com nosso convidado especial aqui com a gente. Enquanto o Gabriel está montando o cenário, o Oséias fica contando piadas sobre os lugares que ele frequenta. Então é melhor a gente não contar. O pessoal fala essa história de alta e baixa gastronomia, né? O pessoal não conhece onde eu vou, né? Não, aí a gastronomia nível Oséias. Underground, velho. Põe underground nisso. Vamos lá, meu cara. Por que o Oséias está aqui hoje? Ele fala que é a única razão. Não é, mas é a razão principal. Ele é o cara que acreditou nesta coluna chamada A Xepa e que tem um desdobramento tão importante que é a Xepa no Ar, que é o nosso podcast, videocast. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Gold, por acreditar, por apostar e por estar junto. Muito obrigado, Bom Gourmet, da mesma maneira, pelas mesmas razões e ainda por cima nos hospedar em todas as plataformas do Bom Gourmet, que é onde a gente sai veiculado, né, Oséias? Obrigado, Gabriel, que está atrás das câmeras, mas sempre nos ajudando aqui, escondido. Gabriel sempre indo... Isso, mudando com a gente de suportando estúdio. Nós dois, né? Isso é um valor enorme, né? Eu tenho certeza que estar comigo é um prazer. Agora você realmente suportar o Zé. Santo Gabriel, Santa Dani, né? Santa Andréia. Bom, mas vamos lá. Obrigado, Bom Gourmet também. E hoje temos mais um convidado muito bacana aqui no estúdio do Bom Gourmet, nessa casa maravilhosa que é a Casa Bom Gourmet, né? As pessoas torçam para virem conhecer aqui, porque é muito legal. Ou venham também, né? Batam na porta aí que tem visita guiada, né, Oséias? Tem. É, muito legal. Vamos falar do nosso convidado? Por favor, você quer apresentá-lo? Jean, seja bem-vindo, viu, Jean? Jean Vriesman, grande Jean Vriesman. Um grande cozinheiro, chefe, grande literalmente porque o bicho é grande, né? Mas mais pelas habilidades. Né? As habilidades são... Eu já acompanho o trabalho dele há algum tempo, sou teu fã, Jean, você sabe disso. Fiquei muito feliz com o jantar que eu estive do The Next Chef, que você competiu lá. Que bom que se saiu tão bem que ganhou em primeiro lugar, né? Dentre os 3 que estavam competindo lá. O público que provou os pratos às cegas elegeu, que assim é o The Next Chef, né? Ou seja, não é porque gosta mais ou menos do Jean, mas é pelo talento em si mesmo, formato vencedor aí do The Next Chef. E o Jean, então, Oséias, é o primeiro finalista do The Next Chef 2025. É isso mesmo, né? Que também é Gold, né? Também está junto. Né? É julho a final. É julho a final, né? Sim, a Gold patrocina. Exatamente. Quem que é o Jean? Se apresenta para nós, hein, Jean? Para o público que está nos vendo, nos ouvindo. Sim. Se apresenta para nós, Jean. Sim, primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer participar. Eu sou cozinheiro desde os 16 anos ali de idade. Atualmente eu trabalho no Bobardi desde 2019. Já estou um tempinho ali com eles. E quis participar do The Nest ali para tentar uma coisa nova, participar de uma competição. Sempre tive essa curiosidade, mas nunca... fui firme assim, né? Vou participar de alguma coisa, escrever e tal. Até vi algumas outras coisas, tipo Masterchef, essas coisas de escrever, mas achei um pouquinho mais trabalhoso, vamos dizer assim. E daí resolvi participar ali do The Nest. Graças a Deus, a primeira vitória ali no primeiro jantar. Eu tirei o número 1 de primeiro prato, primeiro grupo e tirei em primeiro também, graças a Deus. Que legal. Você é aqui de Curitiba mesmo? Eu sou aqui de Curitiba mesmo. E por que começou a cozinhar com 16 anos? Então, eu sempre tive vontade ali eu sempre gostei da gastronomia em si. Minha família ali gosta bastante de cozinhar. Eu sempre tive essa curiosidade e eu acabei tendo essa vontade. Eu tinha uns amigos dos meus pais ali, que eles tinham um restaurantezinho, simples até. E eu comecei ali ajudando e fui pegando apreço pela gastronomia. E daí, dali em diante, eu fui tocando barco. Vriesman, da onde vem esse sobrenome? Vriesman é um sobrenome holandês. Tem... Carambeí. A maior parte ali dos Vriesmans mora em Carambeí. Sim. Os fora da Holanda ali, tem muita gente que mora em Carambeí. Tá. 16 anos começou com um
restaurantezinho pequenininho lá nos Amigos dos Pais. Isso mesmo. Tá, e como é que foi essa jornada? Foi para a faculdade depois foi para um outro restaurante, enfim... Eu só estou te perguntando, viu, Jean, porque certamente a tua figura vai virar referência para as novas gerações. Essa é a trilha. Sim. A gurizada nova acaba mirando em alguns referenciais. Sim. E certamente o teu nome ele vai ser cada vez mais evidente. Então, só estou puxando essa tua trajetória para a turma que está chegando, os Jeans de 16 anos hoje, ver mais ou menos como que é a jornada, porque tem muito romance em cima da gastronomia. Mas tem um monte de desafios que tem que superar. Ah, sim, então, com certeza. Os 16 anos, conta um pouco da tua trajetória. Vou até falar para você, assim, que até quando eu comecei, com 16 anos ali, nesse restaurante, era muito quente. E daí no começo eu não estava acostumado com esse calor intenso que é. Eu passava até mal, às vezes, caía a pressão e tal. Daí a galera falava, cara, desiste disso aí, cara. Filho, nem precisa vir aqui, isso não é para você. Vai fazer outra coisa da vida e tal. E daqui para frente, todos os lugares que você vai, a maioria é tudo quente. Cozinha quente, a sensação térmica ali alta. E trabalhar de doma. Quantos fala em graus? Olha, eu acho que sim, uns 40, 50, dependendo de onde você vai trabalhar ali. Dependendo da praça. Dependendo da praça. Se fornear pizza, deve ser mais ainda. Para passar o dia todo ali nessa temperatura. Para passar o dia todo. Tem gente que fica em cima de uma chapa francesa ali, é muito quente. Quer dizer, romance fica só na tela da TV. Romance fica só na tela da TV. Na hora que entrou na cozinha... Esse negócio de pôr brotinho aí, isso é enganação, né? Todo mundo acha que vai lá pôr florzinha, brotinho, não é assim. Aquele mundo delicado não existe. Não existe. É um ambiente hostil, a verdade é essa. Sim, é um ambiente hostil. Além da temperatura alta, a gente tem umidade alta também, né? Então você junta dois fatores que um potencializa o outro, né, André? E depois vai entrando a pressão do timing de cada prato. A pressão de tempo, a pressão das pessoas, ali o pessoal no social ali, cada um tem um jeito. Você acaba, às vezes, quando você começa a chefiar um lugar, você vira, às vezes, até mais um psicólogo que um líder ali. Você tem que ficar apagando o fogo de cada lado e assim vai. Ainda você corre o risco de perfuração, o tempo todo com faca. Você tem o problema de queimadura, você está ali com vapor, você está com água. Sim. E do restaurante da família foi para onde daí? Aí eu continuei trabalhando num... Desculpa. Eu acabei trabalhando depois dali num outro restaurante que nem existe mais, que era mais uma lanchonete ali, que foi mais para começar também. E depois já fui cursar a faculdade de gastronomia. Na faculdade, quando eu comecei, eu tive uma oportunidade de estagiar num restaurante chamado Célia Sucre, que era daqui Camarde. Sim. E daí eu fiquei muito tempo ali, né? Eu trabalhei em outros lugares, ali mas eu ficava na Presidente não, um bistrozinho. Isso. Tinha muito apreço ali por eles ali, era um restaurante bem família, assim. Ela me tratava como um filho, assim, e as outras cozinheiras também. Aprendi muita coisa. E eu tive indas e vindas, né? Eu saí, voltei. Trabalhei até de garçom lá. Que legal. Ali no Célia Sucre. Ali no Célia Sucre mesmo. Sim. Eu comecei estagiando, depois teve uma oportunidade de trabalhar na confeitaria, que daí ela falou assim, você não quer trabalhar na confeitaria, porque a confeiteira saiu, ficou uma moça da limpeza, que também foi promovida, e ela também saiu, e eu acabei entrando nessa... Porque eu ajudava até ela, porque eu já tinha uma noção, né? Daí eu acabei ajudando e entrei na confeitaria. Quanto tempo você ficou no Célia Sucre? Olha, de indas e vindas ali, eu devo ter ficado uns 7 anos trabalhando ali. Meu Deus, foi uma faculdade, né? Porque aqui que é uma enciclopédia, né? Que, e ali, além de ser uma pessoa também espetacular, pessoa maravilhosa, né? Sim, que eu admiro com certeza. demais, né? É uma pessoa que conhece demais. Ela tem um conhecimento, assim, muito... Só de ver ou provar alguma coisa, ela sabia que tinha algo errado, algo bom ali, ela já... Técnica apuradíssima. Ela tinha um paladar muito apurado, assim, uma pessoa que podia falar assim, isso tá faltando tal coisa, tá faltando tal coisa. Ela tinha uma percepção muito boa. Que ano que você saiu de lá? Eu saí em 2019 também. 2019 eu entrei você saiu de lá direto pro Bobardi. Foi uma oportunidade que eu tive ali, né, em questão até eu fiz um evento para um dos donos do Bobardi. E daí eles lançaram uma proposta, vem conversar com a gente. E daí eles falaram, você sai de lá e vem para cá. Como é que foi essa mudança? Porque ali com a Kika, concordo tudo que o Oséias falou, aqui é uma das grandes profissionais que a gente tem. A Kika traz muita novidade também, porque ela tem muita experiência
viajando, passeia, viaja, aliás, o que eu assisti, viu? A cidade está sentindo falta, viu? Faz favor, repensa essa tua aposentadoria do mundo da gastronomia. Pois é, a gente acompanha agora essas andanças na rede social. Tem que passar para os filhos. Ali, que dá tudo da água na boca e ela cozinhando em casa. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, então, Jean, desenvolvesse um pouco mais para a gente entender sobre essa tua trajetória. Como foi ali no Celle Sucre, o que você aprendeu, o que é bacana que vale a pena trazer, e depois essa transição para o Bobardi. Olha, assim, lá no Celle Sucre foi quase toda a minha base. Eu aprendi a culinária francesa com a Kika, né, com certeza ali, e também ela tinha umas cozinheiras muito boas que trabalhavam com ela há anos, e elas me passaram todo esse conhecimento. Toda a base francesa ali eu peguei do Celle Sucre. Tanto que é um restaurante, era um bistrô francês, né? E eu aprendi tudo. Desculpa só te interromper um pouquinho para as pessoas entenderem, tá? O Celle Sucre é uma casa que ficava ali, como a gente já falou, na Toné. O salão muito pequeno, estamos falando de quantas mesas? Era um salão bem pequenininho, cabia... Ali no salão sentado cabia umas 20 pessoas, se não me engano, 25, bem pequeno. E a cozinha? Porque eu não lembro de já ter entrado na cozinha. Olha, a cozinha era relativamente grande, um espaço bom. Tá. Eu lembro, a cozinha era maior que o salão, eu acho. Se juntar ali, porque a cozinha era como se fosse um L, assim. Exato. E depois ela ainda expandiu quando começou a fazer uma parte mais de eventos, assim. Daí tinha um espaço atrás também. Joia. Então, daí, continuando como você estava falando... Daí ali eu aprendi bastante com elas, né? E daí eu tive essas indas e vindas. Já trabalhei no Canabenta com o Délio ali. Eu fui chefe ali do bar dele ali, mas só um período. Daí depois a Kika já falou para eu voltar. Quando trabalhei de garçom, eu trabalhava de garçom e trabalhava numa hamburgueria que era na esquina, que era o antigo Barba. Claro, eu trabalhava na Vicente Machado, onde era o Porks ali, que teve o... Isso, depois teve Porks, teve Freguesia. Foi mudando, Tabefes. Isso. Eu trabalhei, daí eu fazia essa dupla jornada de garçom ali e trabalhava no Barba, na cozinha. Sim. Nesse ritmo intenso, assim, eu folgava um dia. O Keiji era gerente nessa época ou não? Não era o Keiji. O Keiji, para quem não sabe... É o Keiji que foi gerente ali durante um tempo, que é um japa amigão nosso e que também está forte na gastronomia e até sentimos muita falta dele também, né? Falando em sentir falta da Kika, grande Keiji, do Izakaya Ryota. Do Izakaya. Bom, voltando então, daí depois foi pro Bobardi. Só que o Bobardi você já foi lá para tocar a cozinha? Já fui lá para tocar a cozinha. Na atualidade, os outros cozinheiros estavam tocando no momento. E o antigo chefe era o Danilo. E o Danilo saiu. Takigawa. Isso mesmo. Hoje no Azul, proprietário ali. Isso. E chefe, né? E daí ele saiu, o pessoal ficou meio à deriva, né? Eles precisavam de alguém já. E daí, como estava bem no final do ano, eu acabei pegando uns dias ali, só que eu já tinha me desligado ali da Kika, porque a Kika fechava no final do ano. Ela fazia uma ceia ali sempre no dia 24, que ela fazia umas encomendas e depois ela fechava, acho que uns 15 dias por aí. E daí, nesse momento, eu já tinha pedido o meu desligamento ali. Que ela não gostou muito, mas... Faz triste. Faz parte. Infelizmente faz parte. Eu entendo um pouco o lado dela e mesmo que ela tenha ficado um pouquinho chateada naquele momento comigo, eu entendo também o porquê, né? Porque claro. Quando você começa a liderar, a assumir, quando tá tudo bom, todo mundo sai. Tipo, tá uma equipe perfeita, assim, sai teu braço direito, sai um cozinheiro e daí... Mas, enfim, quis o destino. Quis o destino. Infelizmente, né, André, que logo na sequência veio essa pandemia. E ela fechou na pandemia para nunca mais voltar. Né? Então, são estas coisas do destino. Né? As coisas acho que acontecem porque tem que acontecer. Então... Hoje, quando você chegou lá, o Bobardi já era uma casa consolidada na cidade, já tinha um nome, etc. Sim, né? já tinha um nome. Como que foi essa pressão de você assumir o que o Danilo fazia e botar a tua marca, tem que botar a tua marca, enfim, olha, como é que foi? Assim, o Bobardi tem até um legado desde dos primeiros chefes ali, Renata, Diogo, Danilo, eles tentaram manter sempre alguma coisa que eles acharam que era bem boa, assim, que caiu na graça do povo, eles tentam, que querendo ou não, é um restaurante comercial, não é um restaurante que eles vão deixar você mudar tudo, né?
É um restaurante que eles precisam ali atender o público, o que eles gostaram eles vão deixar. E daí eu cheguei, mesmo trabalhando com a Kika, era um espaço pequeno, às vezes tinha sexta ou sábado que rodava muita gente ali, mas eu não atendia tanta gente assim no dia a dia, né? Só que eu fazia evento com a Kika, às vezes a gente já fez eventos grandes, né? De 100, 300 pessoas, como eventos pequenos para 15, 20. E daí o meu medo só era chegar e ter que servir muita gente, porque ali no Bobardi, quando cheguei, era 100, 120 pratos toda noite, assim. Era frenético, assim, o movimento. Era muito bom. Até para quem não conhece ainda os espaços, a gente acabou de falar, o Jean contou que era lá no caso Célia Sucre, onde ele teve primeiro, atendia até 20 pessoas. O Bobardi, imagino eu, que tem mais do que isso em número de mesas, não é isso? Sim, com certeza. Ali além do salão, tem mezanino, tem, né? Tem mezanino, tem agora um deck lá na frente, é bem, bem grande ali. Então hoje vocês conseguem atender ao mesmo tempo quantas pessoas? Sentado ali umas 140 pessoas, assim, se for um evento fechado, completinho, assim. Mudou bastante. Quando você chegou lá já tinha almoço? Quando eu cheguei lá não tinha almoço. Eu cheguei justamente também para isso, para implementar um almoço executivo. Que segue até hoje? Que segue até hoje. Cozinha aberta ali também, né? Cozinha aberta, cozinha aberta para o salão. Como é que você sentiu isso, esse ambiente de repente estar numa cozinha que era aberta para um salão grande como esse? Foi um desafio e tanto, né? Eu fiquei com um pouquinho de receio, né? De medo, mas eu falei assim, vou encarar e seja o que Deus quiser, vamos lá. Porque, na verdade, parece que é uma coisa assim, que bacana para quem está no salão, né? Poder ver a cozinha aberta, dá uma sensação até de higiene e tal, que a gente está vendo, né? O que está acontecendo ali. Só que não pensa, talvez, do lado de lá, né? Do balcão, quem está lá dentro da cozinha, muda tudo, né, Jean? Porque, afinal de contas, é isso que a gente está acabando de falar. Você precisa cuidar com tudo que deveria sempre ser cuidado, né? Mas a iluminação é outra. Você não pode deixar a tua praça para quem não sabe, é a banca, né? Onde você trabalha. Bancada ali. A bancada muito bagunçada, com aspecto do teu jeito só, porque tem todo um público que muitas vezes se debruça ali, né? Não, tem um monte de gente que vem ali, fica olhando, que nem os cozinheiros falam, que ali estamos num aquário de humanos, né? Aí fica todo mundo olhando a gente, aí fica... Mas é uma pergunta que eu tenho curiosidade, porque eu vou no Bobardi algumas vezes, tá? É uma curiosidade que eu tinha. Vocês chegam a se dar conta que aquilo é de vidro ou quando tá trabalhando bem que esquece aquilo ali? A gente já esquece, tudo ali na rotina, barulho, às vezes até de coifa, ou do vidro em si, a gente acaba nem... Tem a questão até do ruído, não é isso? Sim. Você tem que cuidar com o ruído. Tem que cuidar o que fala também, às vezes fala muito alto por causa da coifa, daí acaba falando uma coisa, querendo ou não, é uma distância pequena, assim, você tá aqui, a pessoa tá bem pequena ali na frente, sentada. Mas quando o pau tá comendo solto lá, nem nota que é vidro. Nem nota, não, às vezes ali na correria você nem estoca mais. E acostuma também, né? Não é tipo no Big Brother que o cara fala que lá pelo terceiro, quarto dia ele esqueceu. Você já nem sabe mais que tem aquele vidro. Né? Ou seja, são hábitos que você tem que adquirir também, né? Fala um pouquinho mais sobre esse trabalho agora ao longo da tua experiência dentro do Bobardi. Onde você começou? Como é que você vem desenvolvendo a cozinha, os pratos? Como é que qual que é a pegada ali? Olha, quando eu cheguei ali no Bobardi, a ideia era realmente que a gente fizesse um almoço executivo e eu trouxesse a minha bagagem de eventos que eu fazia com a Kika, porque foi justamente que eles queriam contratar. Eles faziam eventos, sim, mas em pequena escala. E desde que eu entrei, começaram a fazer muito mais eventos, né? Tanto que eles contrataram uma pessoa só para ajudar ali, para buscar eventos, porque eu fazia isso. Aquelas mesas gourmet, focar em finger, para sair daquele clássico do restaurante, que o restaurante, querendo ou não, só servia umas entradinhas empratado. Eles me contrataram para mudar isso, né? Implementar o evento ali no Bobardi, para poder fechar a casa, pegar um mezanino ali, fazer uns eventos reservados, essas coisas. E eu fui colocando ao pouco a minha marca ali, mudando, coloquei meu nome no cardápio, tentei mudar alguns pratos que, querendo ou não, eram autorais de outras pessoas, e foi mudando com o tempo e colocando os meus, né? Hoje o cardápio tem o teu estilo, ou olha, é um híbrido?
É um híbrido, porque, como eu falei, assim, é um restaurante comercial, né? Ali tem que atender a necessidade da quem vai ali e o que os donos, querendo ou não, eles acham que é o mais correto a se servir ali. Claro. Não dá para eu colocar totalmente autoral, mudar nome só de ingredientes, falar assim, vai ser só costelinha, alho poró e batata. Eles querem tudo especificadinho, que a pessoa lê o cardápio, fala, não, é parmegiana, com mignon, com não sei o quê. Esse é o estilo do restaurante. Já quanto por cento é o faturamento do almoço e quanto por cento é de jantar? Olha, o almoço tem os seus altos e baixos, né? Tem meses que, agora, querendo ou não, começo do ano, querendo ou não, o ano começa depois do carnaval, né? E ali o almoço costuma ser mais fraco. Daí em diante, aqui maio para frente, costuma ser melhor. Mas a porcentagem ali acho que deve ser uns 65 por 35, talvez. Tu vê? Eu achei que até o jantar tinha mais força ainda. Então o almoço está indo bem. O almoço está indo bem. Tá, porque querendo ou não... Um terço do negócio, imagina. Sim. Porque querendo ou não, o almoço de sábado e domingo é bem forte também. Ah, sim, claro, entendi. Mas também o executivo está sendo bom. O à la carte é à noite, né? E sábado e domingo no almoço. E daí o executivo só de segunda a sexta. Quais são os carros-chefes, tanto para o almoço quanto para o jantar? Olha, o almoço ali do executivo, o picadinho é um que a gente já tirou e colocou inúmeras vezes, que vai e volta, mas todo mundo gosta, que tá hoje até nesse menu. E de noite não sai de jeito nenhum, é o polvo, e o polvo é um dos mais fortes assim que tem. O polvo acompanha... O polvo é um acompanhamento simples até, que são batatas ali. Mas a maioria que vai lá no restaurante pede polvo. Eu vou ter que fazer essa pergunta, me desculpe, porque falou em polvo, eu tenho muita memória desse negócio. Dá dinheiro o polvo, hein? Porque todo mundo que eu falo que serve polvo vira refém do polvo, mas é um negócio que dá pouco dinheiro. Olha, o polvo em si, querendo ou não, você tem uma perda, né? Você vai pegar às vezes um polvo de uns 2 quilos ali, só que a gente serve ele inteiro, né? Então, vai pagar às vezes 2 quilos ali no polvo. A gente tem uma margem que a gente tentou ajustar ali, pegar uns polvinhos menores, para não ter que pagar às vezes 2 quilos de polvo para se tornar um prato tão caro para a gente, né? Sim. Mas querendo ou não, a gente cobra caro pelo polvo, mas não tem tanto lucro em cima dele. É mais um caso, então. É mais um caso. Mais uma casa que serve polvo e tem... Sim. Mas tem um lucro sim, mas não... Já explica para quem é leigo assim, o quanto se perde de um polvo. Você pega um polvo de 2 quilos, tem um processo de cozimento dele, etc. Mas para as pessoas entenderem a complexidade do polvo e por que o polvo custa o que custa. Sim, o polvo é complexo porque assim, ele vem e... Ele, na maioria das vezes, vem congelado ou fresco, né? Só que ele vem com a cabeça. A gente não usa a cabeça e tira a boca dele. E depois fica só os tentáculos, você cozinha ele. Daí ele, do 1,5 kg que ele tinha, ele fica com 1,2 kg sem a cabeça ali, fica até menos ainda, acho que dá 1,100 kg. E depois você vai cozinhar ele vai ficar com pelo menos umas 400 gramas, 1/2 quilo. Ele perde bastante. Impressionante, né? Sim. Colhe, literalmente, ele perde um terço, praticamente. Do tamanho dele. Fica um terço, né? Sim, fica um terço. É que às vezes as pessoas não entendem o porquê do preço, né? Então a pessoa pega o preço de partida e daí compara com o preço do prato. Isso aqui é um roubo, o cara deve estar ganhando um monte de dinheiro. Sendo que a maioria dos donos de restaurante ou dos cozinheiros que eu conheço falam exatamente o contrário. Se eu pudesse, eu tirava do cardápio. Porque dá trabalho e não dá dinheiro. Mas as pessoas não deixam tirar, entendeu? As pessoas não deixam tirar. O bom era o polvo, quando você usa às vezes só um tentáculo, 2, ou serve numa entrada, ou um carpaccio, daí às vezes é vantajoso. Mas quando você serve ele inteiro, você corre esse risco. Você tem que cobrar muito caro para você ter um lucro pequeno até. É que nem o caso da costela, né? A gente conversou com o Andrews do Rosa Brasil, né? É o mesmo fenômeno. As pessoas questionam o preço da costela. Mas pega 1 quilo de costela e vai ver quanto que vira. Tem o osso, tem gordura. Exatamente, o processo de assar, quanto de gordura que vai embora, né, André? Então, às vezes, as pessoas não têm noção da partida e da chegada, a diferença que tem entre um e o outro, né? Sim, também tem costela lá e faz isso. Daí acontece a mesma coisa, né? Imprensa ela, tira os ossos, tira tudo, tira a gordura, tira a capa. E daí acaba de 4, 5 costelas, a gente tira uma forma de costela. Você faz no vídeo a costela lá ou não? Não, faz no combinado mesmo, no vapor. Tá, entendi. Mas também a perda...
É enorme, acaba virando um terço também. Acaba fazendo glace da própria costela ali, dos ossos, mas querendo ou não, é muita gordura, muita cartilagem que a gente tira para ter uma carne 100% ali. Que doideira, né? E as bebidas? Vocês têm coquetelaria ainda lá? Nesse tema aí. Temos um rapaz que fica no bar ali. Quem que fica lá no bar? Agora é um nome diferente, é o Caciporé o nome dele. Aliás, agora que você fala, né? Agora está esse... Tem um movimento, um rodízio muito grande, né? É difícil você voltar 2, 3 vezes no mesmo lugar e tá lá o mesmo bartender. Sim, né? Mas acho que no bar, na cozinha também é bem rotativo. Acho que é dos lugares que mais roda gente, assim, garçom também. Mas tem uma coquetelaria autoral também? Ou são só clássicos? Como é? Ele tem alguns drinks, até que tá tendo até um festival ali de coquetelaria, né? E ele colocou algumas coisas dele, mas é pouca coisa. Mais coisas que já vêm da casa, né? E a adega? Vocês tinham uma adega bem grande lá? Aí tem uma adega bem grande ali, sim. Grande e bonita, né? Bem bonita. Grande, bastante ela fotos. é totalmente aberta, né? Inclusive, sim. Ainda é assim. Não tem vidros. Ela é tudo de vidro. Tem vidros, não é que ela é totalmente aberta, ela é visível. Sim. Aberta é uma coisa e visível é outra, André. Não, ela é fechada com vidro, tem um ar-condicionadinho lá em cima. Viu a palavra que ele falou? É fechada. Entendeu? Ela é fechada de vidros. De vidros. Ou seja, aberta aos olhos. Aberta aos olhos, isso. Tem uma dificuldade. Você pegar um café para mim lá, tem uma dificuldade de não é uma dificuldade. São formas de. Justamente por isso. É difícil. Para mim, estando visível aos olhos. Está aberto. Quero dizer que é aberto, você consegue ter a sensação em volta Grava de você. Essa frase, tá? Grava essa Não frase. É uma parede inteira lá do restaurante inteira de adega, é isso que eu estou me lembrando. Tem uma parede, né, que é a parede de trás da entrada do restaurante e faz completa com vidro, assim, né? Tem Isso. Toda de vidro ali. Ela não é aquela adeguinha quadrada isolada, certo? Certo. É aí que eu queria chegar, Zé. Perfeito. Mas o vinho é um item importante lá para vocês, né? Com certeza, sim. Mais do que a coquetelaria, eu acho, né, Jean? Sim, eu acho que ali o Bobardi, o foco mesmo ali é até que a pessoa... Ali eles querem muito que às vezes a pessoa leve o seu próprio vinho para se sentir à vontade. Até antigamente eles não cobravam até rolha. Agora eles cobram, tem alguns dias que não. Mas a ideia é essa, que a pessoa leve o seu vinho ou peça um vinho da casa com um preço até acessível para saborear ali com o prato, né? É difícil de ver, eu já fui algumas vezes ali, é difícil de ver alguém com cerveja lá, inclusive, né, nas mesas, né? Olha, é bem difícil, assim, às vezes num almoço ali tem, mas é mais raro. A maioria é vinho e drink. Vinho, né? A bebida é vinho ali. Sim, ou vinho ou drink. Final de semana, onde está o maior movimento, sexta e sábado, ou durante a semana de noite também tem um movimento interessante, já? Tem um movimento bom nosso ali, que tanto às vezes na segunda, que querendo ou não, muitos lugares fecham na segunda de noite e a gente abre, aí tem um movimento legal, mas o nosso forte assim é a terça do jazz ali, que a gente tem jazz toda terça, e sexta e sábado. É um movimento bem legal, assim. O jazz é performance ao vivo. Sim, performance ao vivo. Olha só, você já está dando uma informação que eu não sabia. E sexta e sábado é mais pelo programa. É mesmo, mais não pelo é que tem programa. Música. A única atração cultural que vocês têm lá é na terça-feira. Só na terça-feira. O jazz. É alguém fixo? É uma formação fixa? O que Na verdade, antigamente era uma formação fixa, agora a gente, se eu não me engano, são três trios que trocam assim, né? Legal. Até o Manita, às vezes, tem a semana dele. Logo, né? Bernardo Manita, daí tem o Índio, que é o que vai de vez em quando, o outro eu não me lembro o nome agora. Tá. Mas a gente tá mudando assim para ver quem que fica. Jean, outra coisa, você começou a falar sobre equipe, time na cozinha, né? Da mesma forma que gira ali para trás do balcão da coquetelaria, na cozinha também. Mas você tem um parceiro bem importante que trabalha contigo lá. Eu acho que ele é teu sous-chefe, né? E que estava contigo lá no Next Chef, que é o João. Na verdade, o João, ele trabalha comigo há um tempo já. João Ripica. O João Ripica. Ele trabalhava no Bobardi e ele saiu, foi pro Igor, e daí a gente decidiu tentar contratar ele de novo. Mas ele não é meu sous-chefe ainda, ele é um cozinheiro responsável, se dizer. Ele está mais responsável pela parte do almoço ali comigo.
Aí eu tenho um outro sous-chefe, que é o Siloel, que ele, quando eu não tô lá, ele que assume a bronca. E a equipe que eu tenho, tem alguns cozinheiros fixos agora, mas sempre vai rodando. Com esse passar dos 6 anos, aí rodou muita gente pelo Bombardier. Inclusive o João, falando nele, ele estava contigo lá no The O Nest, João né? ele é o meu subchefe no The Nest. Isso. Isso mesmo. E fala então, agora vamos puxar de volta pro The Next Chef. Como foi essa experiência? De que maneira ela pode agregar? Se você puder até descrever um pouco mais para as pessoas que não conhecem o The Next Chef, essa iniciativa do Bom Gourmet, que é uma competição onde cada noite, né, obviamente jantares pré-agendados, o público que vai participar por adesão recebe uma entrada e um prato principal de cada um dos 3 chefes que concorrem naquela noite, só que não sabe de quem são essas entradas e esses pratos. E aí é que está o pulo do gato, né, Oséias? Então o público avalia e naquela mesma noite a gente descobre quem ficou em primeiro, segundo e terceiro lugares. Sim. Como é que funciona isso agora no bastidor para vocês? Como é que é para vocês fazerem aqueles pratos, criarem, e como é que é isso como experiência? Olha, o primeiro jantar ali que teve, a primeira edição do The Nest, que realmente era uma entrada e um principal, e daí a sobremesa, se não me engano, era pela casa também. Isso, exatamente. Quem fez dessa vez, inclusive, foi uma convidada, a Roberta Schwank, né? Sim, ela fez do primeiro e agora do segundo, acho que foi uma tal de Érica, não me lembro agora. Tá. Mas agora na segunda edição eram só pratos principais. Começou com a seleção de queijos, né, da Vitimarsum. Certo. E daí os principais, que daí mudou Tem toda a razão. Mudou de dupla e foi para trio. Isso daí o mesmo. pessoal avaliava 3 pratos. Exato. E daí dali saiu um vencedor, né? Que já ia direto para a final. Daí são 3 jantares e tem um na final. Quem ganhar vai para final direto. Jantar com 3 cozinheiros, 3 competidores. Isso mesmo. Isso. Daí vai para final direto. Ou seja, o que ele falou de muito importante aqui, que eu falei errado, nessa edição 2025 é avaliado só o prato principal. Só o principal agora. Justo. Sim. E aí, como é que é essa dinâmica? Como é para vocês? Quanto tempo antes vocês são... Existe um vestibular para entrar no The Next Chef? Como é que funciona? Na verdade tem uma inscrição, você faz a inscrição, daí você é chamado para conversar ali com o Guzela, com a Dan, com a Carol, né? Que são do Bom Gourmet. Que são do Bom Gourmet. E depois você é selecionado ali, tem uma etapa, né? Você leva um prato, apresenta para eles. E daí com esse prato eles escolheram, não lembro de quantas pessoas, eles escolheram quem seriam os 9 que iriam participar dos jantares, né? Certo. Eu levei meu prato e depois, acho que uma semana depois, eles falaram que eu ia participar. Daí teve uma sessão, foi gravar. É bastante coisa até. Vai, grava, daí tira foto, e daí Imagina, conversa. A promoção é bem grande, sim, né? foi bastante. Foi uma produção bem boa, assim. E daí aí faz uma lista de compras, né? Dos insumos, passa para eles compram. Daí 3 dias antes eles entregam e a gente tem que cozinhar lá na cozinha da Inspirar. Inspirar Gourmet, Inspirar Gourmet, que é parceira do The Next Chef, exato. Sim. Tem uma baita de uma cozinha. Tem uma cozinha bem grande lá. Daí a gente prepara tudo lá e daí no dia do jantar, na segunda-feira, a gente leva as coisas da cozinha da Inspirar para a Mansão Jardino. Certo. E daí lá a gente finaliza, ou só organiza para seguir para o jantar. Esses 3 competidores, só fazendo um recorte, né, eles são sorteados também aqui na Bom Gourmet, né? Então esses 9 não sabem quem vai competir contra quem. Sim, não sabia, então, é verdade. Tem um sorteio prévio para estabelecer os trios, né? Quem compete com quem. E tem mais uma coisa bem importante que a gente não falou aqui também. Cada jantar, ou seja, cada 3 competidores recebem um tema, não é isso? Também. Sim. O teu tema foi? O meu era nostalgia e pratos
clássicos de antigamente, né? Tipo anos 80. Túnel do Tempo. Túnel do Tempo. Isso, nostalgia Túnel do Tempo. E o segundo jantar esse ano foi tudo do avesso, Oséias? Tudo fora de ordem. Tudo fora de ordem? Isso. Ou seja, o cara tinha que apresentar de uma forma eles tinham que apresentar de uma forma que não faria sentido, ou fazer um prato que parecesse uma sobremesa. Foi isso. Uma sobremesa que fosse salgada. É isso mesmo. Se bem que sobremesa não, que sobremesa não é o caso, né? É só prato principal. Agora, dentro disso, quando você fala, nós fomos lá para a cozinha da Inspirar e tal, eles deixam isso nas mãos de vocês totalmente, ou tem profissionais que fazem uma espécie de uma mentoria, que acompanham e orientam? Tanto no prato que você vai levar para você servir para as pessoas, tem a mentoria, que é da Eva e do Filizola. Ótimo, que eles vão Santos, né? Que eles vão avaliar ali, todos dão sugestão em todos os pratos, e daí o cozinheiro ali pode acatar ou não o que eles acharam que vai combinar mais, né? Então são dois profissionais extremamente experientes, né, Oséias? Que ele acabou de falar. Ricardo Vila Filizola. Exatamente, Ricardo Filizola e a Eva dos Santos, que está lá no Tierra del Fuego, né? Mas que tem muita. Sabe demais. Exatamente. Como é que é o convívio entre os competidores? Vocês estão no mesmo ambiente, né? Olha, querendo... coração, já não vem dourar a pílula aqui e contar a história para nós, né? Queremos saber a verdade. Assim, ali o ambiente, querendo ou não, pelo menos o meu jantar, foi um ambiente totalmente tranquilo, assim, porque, querendo ou não, ali na cozinha quase todo mundo se conhece. O pessoal se encontra ali no Ruína, ali no Janela, ali no Batel, ali, todo mundo se conhece. É cozinheiro que já trabalhou há não sei quanto tempo, é cozinheiro que está entrando, daí todo mundo acaba, pelo menos, se conhecendo, né? Amigos é uma coisa, mas todo mundo se conhece. Sabe quem é quem. Sabe quem é quem. Claro. Então é um ambiente bem tranquilo, assim, não tem, pelo menos no meu jantar ali, o Will e a Bianca, eu conheci eles antes, eles totalmente tranquilos. Com assim. quem que você competiu? Agora vale a pena falar. O Will e a Bianca, quem são? Eu competi com a Bianca, que eu acho que ela trabalha no Armazém 71, se não me engano. Exatamente, é isso aí. E o Will, agora ele tá assumindo uma outra operação, só não me recordo agora. A Bianca, inclusive, é praticamente tua vizinha ali no Bobardi, né? Porque o Armazém 71 e o Bobardi são muito próximos, né? Geograficamente falando. Sim. Mais ou menos, né? Mais ou menos, mas enfim. Ué, não é ou eu estou enganado, o Armazém 71 não é aquele da Rocha Pombo? Era Rocha Pombo? Eu acho que é na Rocha Pombo, sim. Então é super próximo do Bunhós da Rocha, mas ali muito próximo, são poucas quadras. Deve dar O que você preparou na noite lá? Eu preparei uma codorna recheada com uma farofinha doce ali de paçoca, um purezinho de arroz cateto branco, uma batatonese com um crocante imitando como se fosse aqueles canudinhos de antigamente, eu ia fazer um pãozinho de alho, mas o alho, querendo ou não, matava muito o vinho, e daí eu troquei, fiz um pãozinho de cebola para remeter também a um clássico antigo assim, e com glace de frango na codorna. Você criou ou foi imposto pela organização? Olha, na verdade, assim, desde o começo que eles falaram para mim nostalgia, né? Eles falaram nostalgia e Túnel do Tempo, mas eu fiquei já com aquele negócio de nostalgia na cabeça. E daí eu pensei, vou fazer alguma coisa que remeta a algum almoço de domingo e tentar fazer um prato modificando ali, que remetesse ao almoço de domingo. Eu perguntei até para os meus pais, para as minhas tias, o que eles comiam, e é o que a gente come, querendo ou não, hoje, né? Tipo, todo mundo pegava um frango e comia, eu só modifiquei, em vez de fazer o frango, fiz a codorna. E daí a batatonese, eles falaram que tinha aqueles canudinhos de batatonese, sabe? Que o pessoal comia antigamente. Coisa boa demais. E daí eu falei, vou colocar isso. Todo mundo falou isso, eu falei, vai ser isso. E daí eu e o João também, o João me ajudou muito a fazer tudo ali, meu braço direito ele foi... Já isso aí, vocês foram para a cozinha e fizeram uma versão, 2, 3, 4, 5. Como é que chegou no resultado final? Olha, teve a ideia, ok, falou com teus tios, teus pais, beleza. Sim. Tá, e daí até chegar no prato lá entregue? Então, teve essa ideia até, porque você tem que passar todo mundo, tem que passar tudo pro pessoal do Bom Gourmet, né, da ideia, e até eles falaram, porque você compra um insumo para fazer a primeira apresentação, até pra Eva ali, pro Filizola, né, para ver se eles gostam, se tem que mudar alguma coisa. E eu fui comprar codorna, comprei uma codorna que parecia um sabiazinho,
Daí eu falei, eu não vou fazer codorna, porque nem que eu sirva uma inteira dessa, nem tinha como desossar, querendo não, tamanho ridículo. Daí eu falei, eu vou levar outra coisa. Daí eu levei uma costela, só que eu falei para eles, olha, eu queria trazer a codorna, mas eu mudei os planos e eu ia acabar servindo costela. Daí o Gisela falou, não, eu vou atrás dessa codorna, vou achar uma codorna boa para você, o tamanho, o preço, vai dar tudo certo. Porque você também tem um preço, você não pode gastar horrores, né? Tem um preço tabelado para todo mundo. Grande. Um gasta R$100, o outro gasta 1.500. Gisela, da próxima vez, compra a codorna na Gold, tá? Preço super ok e tamanho ok. Então, pelo amor de Deus, bateram cabeça à toa. Não foi da Gold, não? Não sei se compraram lá, mas lá não tem sofrimento. Lá tem toneladas de codorna. É que eu comprei no particular ali, eu comprei até no mercado e realmente era um tamanho muito... Não é. E daí não tinha nem condições. Não está adequado para a gastronomia, não está adequado, porque querendo ou não, a outra que eu comprei, eu não lembro se ele comprou da Gold, mas eu consegui cortar ela no meio e ficou um padrão assim, uma boa medida. Agora, uma informação interessante essa, né, André? Tem um orçamento a ser respeitado, né? Sim, é importante isso. Porque senão você descalibra a disputa, né? Claro. Senão você descalibra a disputa. Né? Exatamente. Todo mundo tem um orçamento ali e não pode passar. Sim, faz sentido. Daí você tem que tentar encaixar, você tem que fazer uma ficha técnica antes para passar para eles, para bater certinho o valor, senão... Sim. E aí tem o time que vai atrás desses insumos e tal. Tem o time que vai atrás, criar e executar. Passa para eles e eles compram e eles entregam no dia na Inspirar lá, combinado. Quantas pessoas foram servidas, tu lembra? Foram servidas, não chegou a ser 80 no meu jantar. Foram umas 70 pessoas. Digamos, 70. Como é que é o desafio, Jean? Isso aí também já trazendo para o dia a dia, né, André? Fazendo um paralelo entre o The Next e o dia a dia. Como é que você consegue soltar 70 pratos ao mesmo tempo? Né? Isso acontece no restaurante. Chama uma família de 10 pessoas. Inclusive, isso aí que você está falando é um dos quesitos avaliados na cédula. Sim. Que é o serviço. Ou seja, exatamente isso que eles estão falando. Essas 70 pessoas precisam receber o prato quentinho, né, na temperatura ideal, simultaneamente. Ou seja, a cozinha tem que soltar. Organiza isso? É muito engraçado porque você não está habituado à cozinha, né? Porque você está ali na Inspirar, você cozinha ali, mas você vai para uma outra cozinha na Mansão Jardino que você não conhece. Foi feita uma visita técnica, tudo bem, mas é algo que você não está acostumado. É uma cozinha totalmente diferente do restaurante que você trabalha ali e, querendo ou não, tem um empecilho porque é algo novo, né? Claro. E, assim, até soltar em 2 pessoas é bem complexo. 80 pratos de uma vez, assim. Mas no meu dia, pelo menos, e acho que em todos vai ser assim, todo mundo se ajudou. O meu competidor me ajudou a montar meu prato e eu ajudei a montar o dele. Olha só. Sim. Bem legal isso. Isso aí traduz um pouco do cenário da gastronomia em Curitiba, né? Que eu sempre falo que é um cenário de convergência. Sim. É um ambiente de convergência e não de divergência. Vocês estão sempre buscando cozinhar junto com o outro, fazer jantares a 4, 6 mãos. Sim. Eu acho que está mudando bastante isso. Se prestigiam. Está mudando em que sentido? Eu acho que a galera está querendo se ajudar mais do que meio que não ligar para o outro, assim. Tá tendo a cozinha está tentando ter um progresso mais humano, assim. Sim, que bacana isso. Isso é bem importante. A gente tem uma preocupação muito grande aqui na Xepa e dentro do Bom Gourmet. Inclusive é um tema que a gente já várias vezes pensou em abordar. Por enquanto a gente ainda não sabe como, mas é que existe uma questão aí, né? Você mesmo estava dizendo, o Paulo Baggio esteve aqui também um dia e falou para a gente a questão dessa carga horária, trabalhar feriados, final de semana. Então, pressão de tempo para entregar tudo, cliente. O ambiente hostil que o Zé estava falando, muita gente trabalhando na noite, acaba, queira ou não, é uma pena, mas se envolvendo com coisa errada para ficar desperto e para, né, então... Álcool, droga, vamos dar nome aos bois. Né? Exatamente. Então, infelizmente, a gente começa a ter tudo o que a gente colhe, o que planta, não é isso? Então, a gente começa a ter aí realmente chefes brilhantes ou cozinheiros muito bacanas que estão se perdendo. A galera fica muito suscetível aos vícios, né? Todo mundo, querendo ou não, tá ali, todo mundo quer, às vezes, desestressar de algum jeito, quer sair de noite e acaba tendo essas oportunidades e acaba, às vezes, se entregando, né? São gatilhos que as pessoas, às vezes, se entregam, pessoas, às vezes, muito boas e
Então, eu acho que isso que você acabou de falar aí, a questão de poder estar juntos de uma forma positiva, de uma forma inclusiva, né? Estender a mão para fora, inclusive, da sua própria cozinha. Não estamos falando só dos colegas dentro da sua própria cozinha, mas os outros colegas, né? Como você falou, o João que veio lá do restaurante Igor, que tem um time super bacana também. Enfim, o que eu queria falar contigo agora também, ainda dentro do The Next Chef, é que na hora que vocês entregam os pratos, 70 pessoas que estão lá, muitas delas são pessoas ligadas à gastronomia, entre outros chefs que estão curiosos, que querem ir, muita gente do meio aí da comunicação, de gastronomia, né? Seja imprensa, formadores de conteúdo. E aí é que eu queria te perguntar, você em primeiro lugar, né, foi o primeiro finalista, como é que é? Existe uma repercussão bacana mesmo? Que se passou por bastante coisa para chegar até aí, né? Sim, eu acho que é super válido ali. Eu acho que tu dá um hype legal para todo mundo que participa de alguma coisa no cenário gastronômico aqui. E essa também foi uma intenção de eu participar, né? Ontem eu até queria ter ido no jantar como convidado, não. Eu queria adquirir o ingresso e participar ali, né? Mas não tinha. Não, é porque eu tive que ficar no restaurante ontem. Porque até um amigo meu que também está participando e ganhou, que é o Bruno, eu queria até ter prestigiado ele. O Bruno que trabalha que é o subchefe do Igor. Grande Brunão, sim, da segunda edição, exatamente. Sim, ganhou ontem. Jean, e quando a gente viu, já passou mais de hora, né, André? Eu preciso só, antes da gente encerrar, fazer uma última pergunta da minha parte. Você falou sobre a questão do turnover que tem dentro da cozinha, as pessoas não param, não só dentro da cozinha, salão, etc., no meio da gastronomia, né? No teu entendimento, o que deveria ser feito de diferente para reduzir esse que é um dos maiores problemas do nosso setor? Olha, eu acho que assim, o setor, querendo ou não, é um setor que paga mal todo mundo. Infelizmente, isso é uma verdade que acontece. E eu acho que também é um ambiente que está tentando ser mais humano, mas às vezes muitos lugares não conseguem fazer isso, né? Às vezes um dono ou o gerente ou responsável teria que olhar mais para quem está trabalhando com ele e tentar enxergar quais são os problemas, porque às vezes é que nem... A pessoa acaba saindo, às vezes, por questão de um salário. Pouca coisa que alguém aumente o salário, o cara já larga a casa que ele está há anos e vai para outro lugar. E daí, a questão salarial é algo importante. A questão salarial no Brasil, hoje, acho que é um ponto fundamental. A galera vai ganhar R$100 a mais, ela às vezes abandona o que tem ali, que querendo ou não, já está concreto ali há muito tempo, tem uma segurança, acaba saindo. Entendi. Fica a dica, né, André? Tratar de uma forma mais humana, um olhar mais humano, não paternalista, são coisas distintas também. Sim. Para a gente não ir para o outro extremo, né? Gente mimizenta também não é bem-vindo, né? Com todo respeito, né? Nada pode, me olhou atravessado, não gostei da mulher chorar, também ninguém suporta isso, né? Mas daí pegar e tratar xingão a pontapé também não é por aí, né? E remunerar melhor esse povo, né? Não é bacana em nenhum lugar, né? Nenhum lugar. Quem acha bacana isso é brega. Já foi. Já foi o tempo, acho, da galera ficar aguentando esporro toda hora, sabe? Exato, acho que horrível. Mudou esse cenário já. Nada a ver. Você já tem pressão suficiente. Aí já tem muita coisa. A natureza do trabalho, já faz muita coisa bacana. Jean, é isso que o Zé falou. Cara, não dá para acreditar. Tipo, a gente não vê aqui a hora passar. A gente queria poder ficar muito mais contigo aqui. Teremos que estender esse bate-papo numa mesa do Bobardi, não é? Com certeza. Quero aproveitar, então, que eu vou abrir agora para você mandar abraço e tal, e mandar um abraço. Você acabou de mencionar Bruno Engel, parabéns, é o segundo finalista. Désolé para você aí, porque você vai pegar um cabra macho duro de... O Bruno já trabalhou no Bobardi comigo, já. Eu lembro de vocês dois lá, sim. Isso, exatamente. Então veja que a moçada aí tá muito bacana essa edição 2025 aí. Os meninos que estão ganhando aí estão realmente mandando muito bem. Brunão, parabéns para você aí, Restaurante Igor. E Jean, você agora, o espaço é teu, se você quiser
dar spoiler de alguma coisa que vem aí, novidade, ou mandar recado, mandar beijo para a família. É um menino que você tem, né? Eu tenho um pequenininho, vai fazer 1 ano esse mês aqui, que eu tô nessa ida e vinda de restaurante, cuidando, pai, né? Agora de primeira viagem. E um abraço para ele, para minha esposa, né? O Bruno também, que tô esperando ele na final. E também o Will, que me ajudou no meu jantar ali, que eu ganhei dele, mas ele me ajudou, eu ajudei ele, então tá tudo certo. E é isso, acho que... E o João, claro, pô, esqueci do João também. O João me ajudou pra caramba, o braço direito ali. Lógico, grande João. Ele, cara, ele me ajudou demais. Baita profissional também. Vocês estão todos de parabéns. Sim. Muito obrigado por estar aqui com a gente na Xepa no Ar. Cara, a gente fez questão de conversar contigo. Já lá na mesma noite, né, Oséias? Na mesma noite a gente já falou sobre isso. Temos que levar esse menino para lá, porque está construindo a história. E como o Oséias muito bem falou desde o início, uma das poucas vezes que o Oséias acerta alguma coisa assim, né, nesses prognósticos cabeludos dele, né, Oséias? Veja lá. Cabelos. Que surpresa! Se alguém se decepcionou, não me conhece, né? Nós vamos ouvir falar de você sem dúvida. Já estamos ouvindo, mas seguiremos cada vez mais. Que seja uma carreira muito bacana e que você possa servir aí de exemplo, mas não gosto tanto de falar essa palavra exemplo, acho um pouco pedante, mas como inspiração para os teus colegas. Legal. Tomara mesmo. E obrigado pelo convite. Nada, que é isso. Obrigado você ter vindo aqui. A Bombardier, quem não conhece, vá conhecer. Uma casa maravilhosa. Maravilhosa. Dos sócios eu tenho uma relação de amizade com o Sérgio, que a gente se conhece há bastante tempo, né? Então, Bombardier, a gente tem um orgulho como fornecedor de estar lá vendendo insumos para vocês. E quem não conhece o Bombardier, vá, que está em excelentes mãos aqui na mão do Jean. Tá? Come-se bem, bebe-se bem e um ambiente maravilhoso, lindo, diferenciado, totalmente diferenciado. Vamos lá conhecer, porque vale demais a pena. Jean, obrigado pela presença. Obrigado a vocês. Gente, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.